que também está gravando. Bom, hoje então é dia 17, amanhã é aniversário da minha irmã. Hoje é dia 17 de julho de 2014. Grupo de estudo aqui na casa do professor Augusto. Muito bem. Eu tenho uma proposta para o encontro de hoje. Nós vamos então procurar abordar centralmente a questão da agricultura, né? A agroecologia ou agricultura sustentável, enfim. Vamos tentar avançar na direção da compreensão do que seja agroecologia e colocando na concepção, digamos, mais vigente de agroecologia alguns elementos da nossa experiência, da nossa formação, das coisas que a gente vem trabalhando lá na Casa do Caminho. Mas para fazer isso, então, eu proponho uma metodologia, tá, para o encontro de hoje, que é a seguinte: eu quero fazer uma exposição, né? Mais ou menos já organizei essa exposição de ideias, tentando relacionar a questão da agroecologia com a minha pesquisa, mais especificamente a minha pesquisa dentro das 3 ecologias, dentro da disciplina As 3 Ecologias de Félix Guattari, que é um trabalho coordenado pelo professor Alfredo já há bastante tempo, desde 2001 ele vem desenvolvendo essa disciplina no programa de pós-graduação em Educação Ambiental da FURG. Então, é isso. Eu pediria assim, a vocês, nesse momento, procurar escutar, né, a minha, como que eu organizei as ideias, né, essa introdução, então, do grupo de estudo de hoje, escutar essa primeira exposição de ideias criticamente, né, fazendo anotações do que vocês, das dúvidas, das coisas que vão surgindo ao longo da minha fala, e depois então da minha fala aí a gente abre para discussão e conversas, etc. Porque eu também quero colocar para vocês para mim é um desafio, né? A gente está acostumado a ver o Alfredo dando aula. Bom, o Alfredo dando aula, ele não precisa que as pessoas fiquem lá ouvindo ele falar, ele já tem traquejo necessário para ouvir as demandas das pessoas, e, né, os alunos podem a todo momento interromper ele, enfim, ele consegue sempre trazer todas as questões que são colocadas para ele para dentro da discussão que ele propõe em sala de aula. E essa metodologia, na verdade, que eu estou propondo nesse momento é muito em função da minha debilidade, não da minha força, né? Mas de tentar, digamos assim, fazer essa articulação. Então, a primeira coisa que eu gostaria de começar falando é a respeito, na verdade, de uma coisa que aconteceu ontem, né? Ontem, o cara esteve aqui em casa, nós conversamos um pouco, ele me ajudou a fazer uma lista de distribuição lá dos alunos para as 3 ecologias, uma lista de e-mails, né? A gente conversou um pouco e ele me falava, eu trouxe para ele a questão do dualismo corpo-mente, ou corpo-alma, que está colocada no pensamento de René Descartes, e ele dizia que concordava, né? Ele falando, né, que concordava que realmente existe uma hierarquia, né, que do ponto de vista da importância dos elementos entre corpo e alma existe uma superioridade, então, da alma ou do pensamento, né, falando mais nos termos descartianos, com relação ao corpo, né? E aquilo me atingiu, né, porque ele veio com força me dizer isso. Ele falou, não, isso eu acredito do fundo da minha alma e pai, é isso, sabe? Existe essa hierarquia, realmente o corpo é um empecilho, o corpo é um problema, né?
Então, evocando toda uma concepção de transcendentalidade da vida, né? Ou seja, não é o que importa não é o que está aqui, é o que vem depois, né? É quando o corpo, quando a alma se desprende do corpo. Bom, e eu então fui impactado com o discurso dele no seguinte sentido, porque eu acho que aquilo que está na fala dele me incomodou não exatamente pelo que ele disse, mas pelo que aquilo provocou em mim. É como se algo em mim dissesse ao mesmo tempo que realmente é isso, caramba, né? Existe essa hierarquia, e todo um constrangimento meu com relação às minhas próprias ideias, né, de desconforto que aquilo me trouxe naquele momento. Ou seja, pensando bem, não existe essa hierarquia. Pensando bem, trazendo os conceitos que eu venho estudando nos últimos tempos e confrontando ele com essa ideia de Descartes, né? E aí estou falando já do paradigma ético-estético, Guattari, e isso é um equívoco histórico, né? Mas parece que lá no fundo Augusto se apega a esse equívoco. Ele no fundo acha que realmente o corpo é um impedimento, é uma fonte de enganos, né? Como dizia Platão, e como Descartes retoma isso na modernidade, né? Na fundação da ciência. O corpo ele precisa ser reprimido, ele precisa ser negado, ele precisa ser contido, porque é o que nos liga às nossas paixões, aos nossos ímpetos e etc, etc. E aí eu penso que a gente precisa se deter um pouco mais nisso, né, com calma, né? Antes mesmo de entrar na questão agroecológica, que é um entendimento da importância do corpo. O que é o corpo? Qual a importância do corpo? Por que Platão, séculos antes de Jesus Cristo nascer, vir ao mundo, já falava desse dualismo, né? Que ao longo de toda a Idade Média prevaleceu toda uma concepção de que o corpo precisava ser punido, que precisava ser mantido sob o controle da nossa consciência, do nosso pensamento, né? E então eu gostaria de começar falando disso, né? De que qual é a condição necessária para que o conhecimento avance, né? Me parece que Rogers tem razão, né? Quando ele diz que um ser humano, que um funcionamento ótimo da personalidade tem a ver com uma atitude aberta diante da experiência, tá? E eu queria então começar o nosso encontro de hoje lendo um pequeno trecho do texto do Rogers, né? Então ele vai falar, né? Atitude aberta ante a experiência. Aquele que tivesse passado por uma terapia ótima estaria aberto à sua experiência. Contrariamente à atitude de defesa, a atitude de abertura permitiria a todo o estímulo, quer ele seja de origem externa, e aí a gente está falando na ecologia social e na ecologia ambiental, quer de origem interna, aí nós estamos falando da ecologia mental, as 3 ecologias. Se introduzir livremente através do organismo sem sofrer deformação alguma pela ação de mecanismos de proteção, isto é, de defesa. Então, está aberto, né, ao conhecimento, à experiência, é um elemento fundamental, por exemplo,
para o nosso avanço como pesquisadores, como pessoas que vamos produzir um conhecimento novo, não como reprodutores do conhecimento existente, mas uma atitude aberta diante das experiências. E aí o Roger está falando dessa experiência de si para consigo mesmo e a experiência na relação com o mundo, com os outros. Essa atitude, ela é fundamental para que a gente possa entrar em contato com o novo, né? Então aí tem um paradoxo na fala do Caran, que aí reverbera em mim e aí vai reverberar em nós, no sentido de que, né, é muito difícil quem não esbarre nesse paradoxo, que é o seguinte: eu tenho convicção de certas coisas, né? E o Caran dizia ontem assim, com veemência, com força, assim, não, eu acredito nisso, não, isso é a verdade. Isso é a verdade. Então, que não seja isso é a falsidade, é o erro, né? Então, a verdade é essa. Existe uma hierarquia no corpo, nesse dualismo, considerando esse dualismo corpo-alma, o corpo-pensamento, existe uma hierarquia, né, da alma com relação ao corpo. Então, quando ele faz essa afirmação, isso é uma coisa importante, porque nos nossos processos de busca, por exemplo, do ponto de vista da qualificação mesmo do nosso fazer, do nosso trabalho, etc., a gente precisa de crença, a gente precisa de convicção. E o paradoxo é esse, que muitas vezes convicção significa pensamentos instituídos na gente. Pensamentos que estão cristalizados na gente e que a gente não põe à prova. E aí está o problema, aí mora o problema. É a gente dizer, bom, esse é o meu pensamento, é isso que eu acredito, não me interessa o que vocês pensem, vocês podem pensar o que vocês quiserem, mas eu acredito nisso. E aí vem junto com essa ideia uma outra. E nisso não se mexe. Porque isso é uma conquista, eu já sei disso, isso é uma coisa sólida para mim e eu não abro mão disso. Então isso está instituído em mim. E aí, quando o Rogers fala de uma atitude aberta ante a experiência, ele está trazendo o paradoxo. Ele está dizendo, ok, a gente precisa dessa crença, mas cuidado com ela. Porque ela pode nos fechar, pode nos colocar numa atitude de defesa com relação ao novo. E a gente está diante do novo. A proposta que eu faço aqui para o grupo de estudo é que a gente se defronte com o novo, se abra para o novo, incorpore o novo naquelas coisas que já estão, digamos, né, na nossa história, na nossa trajetória, e que esse novo possa reacomodar permanentemente essas coisas. Isso para mim significa uma atitude de abertura diante do conhecimento. E partilho com Rogers nesse aspecto, em vários outros, mas nesse momento, na importância das forças instituintes na vida de um pesquisador que se propõe a trabalhar não com um conhecimento qualquer, mas com um conhecimento cartográfico, com uma metodologia, digamos, específica, proposta, então, por esses teóricos que a gente vem estudando, Deleuze, Guattari, etc. Ok? E aí fiz uma anotação aqui, ó, assim, mas já uma tradução minha do Rogers, né, que não há nada no eu, ou seja, nas minhas lembranças, nos meus pensamentos, no meu corpo, que não possa ser questionado, revisto, modificado, né? Então, na medida que preciso da crença, preciso dessas coisas consolidadas, ao mesmo tempo, elas podem ser uma grande armadilha para mim. Como lidar com o paradoxo disso, né? Isso é um que a gente se propõe fazer quando a gente vai caminhar, então, na perspectiva de um paradigma ético-estético. E, então, é isso que daqui para frente eu me proponho fazer. E como primeiro passo,
retomando então a ideia da agroecologia e fazendo uma relação da agroecologia com os estudos aí da teatralidade humana, que foram construídas ao longo do processo de doutorado na educação ambiental, com a orientação dos professores Jacques Boutier e Alfredo Gentini, eu quero então pensar a agroecologia e pensar as 3 ecologias do ponto de vista do corpo. Então, nessa perspectiva, eu coloco o corpo como o centro dos problemas. Né? O centro dos problemas mentais, dos problemas sociais, dos problemas ambientais. Né? Enfim, os nossos problemas. Então, desse ponto de vista, quando eu falo corpo, eu estou falando de um corpo que é mente, né? E aí eu já estou fazendo uma primeira intervenção no sentido de tentar desarticular esse dualismo corpo-mente, né? Eu estou falando de um corpo traço-mente, né? Um corpo-mente. Eu estou falando de um corpo que é um corpo social, ou seja, a coletividade humana. Né? Então eu não sou um corpo isolado no mundo, não tem como pensar no humano como um corpo dissociado dos outros corpos, é impossível isso, porque o ser humano é um ser social. Né? E essa inclusive é a raiz da minha ciência, a sociologia. E o corpo ambiental, porque também não se pode pensar no humano sem um ambiente. Como assim? Um humano sem ambiente? Então essas incursões, né, digamos, ideológicas e abstratas, filosóficas, a gente corre um perigo em correr nessas divagações, né? Como, por exemplo, pensar num corpo sem alma, numa alma sem corpo. Né? Mas, eu já, então, trazendo já o discurso do método do Descartes, eu queria ler um pequeno trecho do livro que ele fala claramente sobre a grande máxima da ciência, que é penso, logo existo. E essa é uma fala dele, né? É uma frase cunhada por ele. Então ele vai dizer aqui, então, na página 45, e aí a gente está falando, eu escolhi Descartes porque ele é um grande emblema, ele é uma figura icônica. Ele é, digamos assim, uma das grandes primeiras manifestações do que seja ciência ou metodologia científica. Né? E depois de Descartes, a gente vai observar que as ideias que foram semeadas por eles transpassam o tempo, chegam no nosso tempo. Praticamente sem nenhum arranhão. Então, e aí eu estou falando de um livro que foi escrito em 1800 e antigamente, depois eu posso passar essa data para vocês, mas enfim, tá? 1800, com a fundação da ciência ali, Galileu, Newton, são os grandes interlocutores, né? São as vozes que estão falando do que seja ciência naquele momento histórico, né? Uma ciência muito voltada para a matemática e para a física, sem dúvida nenhuma. Então, Descartes diz, então, na página 45, depois, examinando atentamente o que eu era e vendo que podia fingir, interessante essa palavra, que eu podia fingir que não tinha nenhum corpo e que não havia nenhum mundo, ou seja, nem corpo, nem ambiente, nem relações sociais, nem lugar algum onde eu existisse, mas que nem por isso podia fingir que não existia, e que, pelo contrário, pelo próprio fato de eu pensar em duvidar da verdade de outras coisas, decorria muito evidentemente, muito certamente que eu existia. Ao passo que se apenas eu parasse de pensar, ainda que tudo mais
que imaginara fosse verdadeiro, não teria razão alguma de acreditar que eu existisse. Por isso, reconheci que eu era uma substância, cuja única essência ou natureza é pensar, e que, para existir, não necessita de nenhum lugar, nem depende de alguma coisa material. De sorte que este eu, isto é, a alma, e aí ele está dizendo que ele está falando do eu, e ele está falando da alma, e ele está falando de pensamento, né? Pela qual sou o que sou, é inteiramente distinta do corpo, e até mais fácil de conhecer que ele, e mesmo se o corpo não existisse, ela não deixaria de ser tudo o que é. Então, está aqui inaugurado, ou talvez reinaugurado, porque Platão, muito antes de Descartes, né, mesmo antes do cristianismo, ele já havia, digamos, colocado para o mundo, no campo da filosofia, esse dualismo entre corpo e alma. E agora, então já em plena Idade Média, meados de 1800, Descartes vai retomar essa dualidade e vai dizer realmente é isso. O corpo, ele é uma fonte de enganos. E para mim chegar na verdade, existe só uma maneira, né? A ideia. É através da ideia, e não de uma ideia qualquer, mas de uma ideia baseada no pensamento lógico, racional, matemático, né? Se pode chegar à perfeição, né? Porque a ideia é, segundo Platão, o que nos conecta com a perfeição. E Descartes vai, sem nenhum constrangimento, retomar essa ideia. Ok? O dualismo, então, fica colocado. Não só esse dualismo, mas eu diria assim que Descartes é o grande mentor de todos os dualismos, né? Se a gente pensar isso em termos do que a ciência clássica construiu na subjetividade humana, a gente pode considerar que não tem como, ou é extremamente difícil a gente pensar na vida que não seja de uma forma dual. Isso é o verdadeiro. Do outro lado, e diametralmente oposto, sempre em oposição, o falso. Aqui está o corpo desse lado, e diametralmente oposto, do outro lado, sempre dualisticamente, está a mente. Né? Do lado de cá está a essência das coisas, e do outro lado, diametralmente oposto, sempre, de forma dualística, estão as aparências das coisas. E assim vai adiante. Então, antes de a gente entrar na questão da agroecologia, que eu já vi várias, mesmo nesse texto, que é um texto didático importante para a gente como pontos de partida, eu já vi várias evidências aqui de coisas que a gente vai poder elaborar com relação ao corpo e com relação às três ecologias. Mas esses problemas, então, que para o Guattari não são só ambientais, né? Quando a gente olha os problemas ambientais, a gente não pode jamais descolá-los dos problemas psíquicos, mentais, e muito menos no campo das relações humanas. Eles estão todos ligados, né? Então, daí vem a necessidade de mudança de paradigma, porque o paradigma científico nos faz fragmentar a realidade. É o paradigma científico que cria o especialista, o cara que vai olhar para os problemas e vai dizer esses problemas são ambientais. Aí é o técnico em educação ambiental. Aí vem o sociólogo e vai olhar para as questões sociais. Aí vem o psicólogo e vai olhar para as questões psicológicas. E aí cada um no seu quadrado, olhando da sua perspectiva,
e deixando de considerar um elemento importantíssimo da vida, que é a complexidade dos nossos territórios existenciais, da própria vida, né? Então, a ideia um pouco do paradigma estético é retomar essa complexidade, né? Retomar o aspecto relacional dos corpos. E aí, retomando um outro conceito da filosofia que vem dos estoicos, né, da antiguidade, a questão dos incorporais, que é, digamos assim, na superfície, para os estoicos, então, na superfície de contato dos corpos, onde os corpos se tocam, onde eles se relacionam, onde existem os intercâmbios entre os corpos, surgem os incorporais, as incorporalidades, os afetos, aí já trazendo isso para os termos do Deleuze e Guattari, os afetos, né? Então, pensar, né, nos nossos problemas, são nossos problemas, porque os problemas da natureza, eles não são de um outro corpo que não seja o humano, porque se nós acabarmos, a natureza vai continuar, e bem provável que de uma forma mais interessante, com processos de equilíbrio, homeostase que funcionam e que só vão ser interrompidos por certas catástrofes que em algum momento da história do planeta podem acontecer, mas a vida vai fluir de uma forma bem melhor do que com o humano intervindo na natureza, intervindo no mundo, explorando petróleo e cometendo atrocidades, né, e gerando uma série de problemas ambientais, né? Então eu quero dizer que quando Guattari olha para os problemas ambientais, ele vai dizer os nossos problemas ambientais. Não é os problemas do mundo, é os problemas do humano. É os problemas que nós estamos gerando no meio ambiente, né, como o efeito estufa, etc. E aí, qual o ponto de partida desses caras, desse campo do conhecimento, né, que a gente chama de os filósofos da diferença, ou os analistas institucionais, né? Eles vão fazer uma crítica ao paradigma científico, né? Então é esse pensamento aí do Descartes, né? E aí a gente vê, né, não só a questão do dualismo corpo-alma, uma série de outras coisas que estão atreladas ao paradigma científico. E que às vezes a gente acha que está lá atrás. Ah, não, Descartes está lá, 1800, Augusto. Não, mas ele está vivo, bem vivo. A gente está... Eu posso criticar o Descartes, eu posso não achar ruim o Descartes, achar um método científico contestável, mas eu, quando vou lá para apresentar meus trabalhos científicos na Amped ou mandar para um periódico científico, eu tenho que fazer quais são os resultados. Então, o texto é claro, objetivo, né? Como é que foi a tua análise, né? E o teu poder de síntese, como é que é? As ideias são claras e distintas, é rigoroso o teu pensamento, e aí é isso é ciência. Ah, mas eu queria que fosse outra coisa. Bom, paciência, mas ciência é isso. Passaram-se 300 anos, mas continua sendo isso, né? Então, o que é isso, né? A ideia, então, de causalidade está sendo questionada pelas três ecologias, que tem uma causa e efeito, ou seja, na física, né, que o móvel está em repouso. Apliquei uma força no móvel, tirei o móvel de repouso e coloquei ele em movimento, né? Tem uma causa. Qual é a causa? A ação sobre a caneta. Essa é a causa, né? Qual é o efeito? Que efeito essa força produz na caneta? Movimento. Tem um efeito. Então tem uma causa e tem um efeito. Ok? Então a relação de causalidade, de linearidade, né? A necessidade de comprovação, demonstração, de evidência dos fatos. A ideia de prudência,
saber científico é um saber sempre muito prudente, ou seja, pouco permeável às ideias novas. Ele zela muito mais pelo instituído do que pelo instituinte, né? É zeloso nesse sentido. Para a gente construir o conhecimento, ele precisa ser pilhado, ele precisa ser acumulado, ele precisa passar pelo crivo dos seus pares, né? Ou seja, dentro do campo de conhecimento que tu está ali te deslocando, tu tens que passar, o teu trabalho tem que ser submetido a uma outra pessoa com mais experiência, um parecerista, alguém que vá dizer que o teu trabalho está certo ou errado, trazer uma crítica, tentar aperfeiçoar esse trabalho. Uma crença muito forte nas ideias claras e distintas, ou seja, sempre uma tentativa de eliminar a dúvida, né? De estabelecer o regime da certeza, da estabilidade, uma necessidade de rigorosidade e aí uma coisa bem importante que é de fragmentação do próprio conhecimento. O conhecimento precisa ser dividido. A realidade, para ser entendida, ela precisa ser decomposta em partes. E aí cada um vai poder analisar uma parte dessa realidade. As teorias da complexidade, em especial após Capra, Morin, Guattari, entre outros, vai retomar, vai colocar em dúvida, então, o paradigma científico, necessariamente, porque são teorias de tentar olhar as coisas não de uma forma fragmentada em partes, né? E procurar olhar para a realidade de uma forma mais relacional do que linear, mais complexa do que linear. Então esse é o próprio paradigma estético, né? Quando eu falo para vocês, a gente teve uma aprovação, eu, Cláudio e a Lana, mandamos alguns textos para a Amped e os nossos textos foram aprovados. Ontem a gente recebeu essa notícia, foi divulgado, né? Eu fiquei muito contente e tal, e aí estava dando uma olhada aqui nos pareceres, né? E aí o que eles dizem dos nossos trabalhos, né? O trabalho do Cláudio, então, parecer número 1. Né? Se alguém tem dúvida que a gente ainda reza na cartilha do método, do discurso do método Descartes, aí vai a prova. Primeiro parecerista, né? Os resultados obtidos com essa pesquisa, que foram a promoção de valores como a alteridade, a solidariedade e o cuidado, trazem uma perspectiva muito bem embasada na teoria proposta por Guattari, né? Ou então, aí a gente já tem um elemento importante da ciência, né? A questão do embasamento teórico. O segundo parecer, texto que revela uma pesquisa e que traz resultados significativos. Toda pesquisa tem que ter resultado. Não vai fazer uma pesquisa que não tem um resultado, que possa ser demonstrado, que possa ser colocado como evidência do que aconteceu. É uma pesquisa numa perspectiva mais contemporânea. Apresenta abordagem, método e faz análise trazendo resultados. Considero que os resultados servem para outras possíveis continuidades dessa pesquisa. Aprovado. Esse foi dois pareceristas para o trabalho do Cláudio. O meu, não sei porque, teve um parecerista só. Aí diz assim: considera-se aprovado o trabalho, tendo em vista a clareza, a ideia de estar explícita no pensamento de Descartes. Em vários momentos ele fala de ideias claras e distintas, né? A clareza na formulação e exposição dos conceitos, ou seja, a ciência é sempre conceitual. O problema não é exatamente do conceito, é que esses conceitos são rígidos, eles são duros, eles tendem à fixidez e não à fluidez, né? Eles são regidos por forças instituídas e não por forças instituintes. E aí vem a nossa crítica com relação à ciência, né? Aporte teórico consistente, coerência metodológica e rigorosa análise dos resultados. Então, os postulados da ciência não aqui no parecer da Amped em pleno século XXI. Então, aqui, tá? A gente retoma
Então, um pouco do nosso trabalho é a gente lidar com esse paradoxo de a gente estar usando o método da ciência ao mesmo tempo fazendo a crítica. Então, essa é uma autocrítica, sempre uma autocrítica. E esse complicador de que, além de ser um conhecimento autocrítico, que é uma espécie de tiro no pé que a gente tem que estar sempre dando e tentando isso como uma experimentação, vivendo isso como uma experimentação, tem uma outra questão que Guattari traz como um desafio para nós, é que essa é uma ecosofia, ou seja, o pensamento, a reflexão filosófica está ligada a uma atitude ecológica. Aí tem o corpo. Tá? Então, reflexão, filosofia, pensamento, conceito amalgamado com o corpo. A ideia de implicação de uma pesquisa implicada, então, está na base das três ecologias. Mais um complicador. De um ponto de vista, sim, mais um complicador. Do meu ponto de vista, hoje, depois de passado tempo, de ter entendido isso, vivido isso, experimentado, né, as três ecologias, eu começo isso começa a ser uma coisa um pouco mais fluida na minha pesquisa e na minha vida. Bom, dito então isso, eu gostaria de tomar então os cadernos de educação ambiental da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, para começar a fazer algumas relações aí, em seguida passar a palavra para abrir, para a gente discutir um pouco, ficar à vontade com relação a essas questões. E aí vamos viajar. Mas tem algumas coisas interessantes, né? Ali na página 12 diz assim: a Revolução Verde teve seus méritos. Aumentou a produção mundial de alimentos e diminuiu os custos de produção. Benefícios repassados aos consumidores. Contudo, os resultados ambientais e sociais não foram os melhores. Ok? Os resultados ambientais e sociais, que a gente já vê duas ecologias, a ecologia ambiental e a social, né? Não foram os melhores. Interessante já está trazendo a questão ambiental junto com a questão social. Isso para mim é um bom indicador da construção desses cadernos de educação ambiental. Entre elas, então, entre os resultados que não foram os melhores, lá pelas tantas, eles dizem assim, eles apontam para a questão da intoxicação de agricultores, trabalhadores rurais e consumidores pelo uso indevido de agrotóxicos e fertilizantes, etc. Então, intoxicação de quem? Do corpo. A gente está falando do corpo humano intoxicado. Mas o corpo humano ele é um corpo ambiental e ele é um corpo social. Então, quando intoxica o corpo humano, intoxica o corpo ambiental, intoxica também o corpo social. E quais os efeitos da intoxicação desses corpos? Do ponto de vista da intoxicação do corpo humano, a gente tem desenvolvimento de diversas patologias, por exemplo, né? Como o câncer, por exemplo. E já existem muitas evidências que caminham nessa direção, de que o câncer está muito ligado à nossa desnutrição. A gente está comendo, e as coisas têm um baixíssimo valor nutritivo. É o corpo que sofre, o corpo humano. Mas não sofre sozinho. Bom, o corpo humano funcionando com altas taxas de toxicidade nas suas células, nos seus tecidos, nos seus sistemas respiratório, renal, pulmonar, etc., cardíaco, etc. O que produzem, além dessas doenças? Produzem as doenças da psique, sem dúvida nenhuma, além dessas patologias, produzem psicopatologias, determinados tipos de demência, não é? Determinados
problemas. Eu acho que aí esse é um ponto interessante, né, da se avançar com relação a isso, né? O que essas cargas tóxicas, né, que estão presentes na nossa alimentação, tanto de agrotóxicos quanto de fertilizantes, químicos e etc., produzem na psique, na ecologia mental. Né? Essa vai ser uma contribuição importantíssima para o trabalho, porque se tu lê, né, eles fazem uma espécie de retomada histórica dessa construção da ideia de agroecologia, eles vão trazer elementos sociais, mas pouco se fala da psique, quase nada. Ela está subentendida aqui. A terceira ecologia, ela está implícita, ela não está explícita. A gente vai ter que manifestar ela no nosso trabalho, nesse texto que a gente está escrevendo junto. Né? Sem dúvida nenhuma, é uma questão que a gente precisa aprofundar. Ok? Depois, e por último, eles vão falando que o desenvolvimento sustentável, lá na página 16, possui basicamente duas vertentes. Na segunda vertente, ele diz assim: outra que considera os aspectos econômicos, sociais e ambientais. Onde é que estão os mentais? Os ligados à saúde mental? Não aparece. Estabelecendo desafios importantes para muitas áreas do conhecimento, implicando em mudanças nos padrões de consumo e do nível de conscientização. Então, nessa primeira parte do livro, quando trata dos problemas agroecológicos, o mais próximo que eles chegam da questão mental, da ecologia mental, é aí. E é por onde a educação ambiental trabalha. Né? A gente vê pouquíssima coisa escrita nos trabalhos de mestrado e de doutorado que fale das implicações do inconsciente nos processos de educação ambiental. Não tem? Porque onde se vai, em termos da psique, da ecologia mental, é no nível da consciência, atuar na consciência, conscientizar. E aí Paulo Freire vai trazer contribuições importantíssimas nesse sentido, e realmente são muito importantes, a gente precisa conscientizar. Mas e o ser humano é disso? O ser humano é isso? Consciente? E as questões da imaginação, as questões que estão ligadas, por exemplo, ao id, ao nosso superego, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa capacidade criativa, de reinvenção da vida, etc, etc, etc. Né? Então, aí depois lá embaixo, por último, então, diz assim: ao ser utilizado como inseticida, o DDT mostrou a vulnerabilidade do ambiente à ação humana, pois este se acumulava nos tecidos gordurosos do homem, dos animais, com sérios riscos à saúde e ao meio ambiente. De novo, o corpo humano, né? E aí eu fico pensando, e aí queria largar assim essa questão aí pra gente discutir, que não é de fácil resposta, sem dúvida, né? Será que não está aqui na base desses problemas ambientais, gente? Daí, mais especificamente da agroecologia, essa negação que a gente faz do corpo, né? Será que, não, deixa assim, o corpo aguenta, né? Não, o corpo é uma fonte de enganos, o corpo tem que aguentar, sabe? A gente tem que... É isso, sabe? A Igreja Católica Apostólica Romana tem razão, o corpo precisa ser autoflagelado, ele precisa... come essa coisa aí com um monte de veneno, com agrotóxico, é o corpo, entende? Porque no final das contas a alma está livre disso tudo, lá no porvir, né? Sempre transcendendo a realidade, ou seja, ir para um outro mundo melhor, a ideia de salvação, de um Éden, de um paraíso perfeito, lá, nunca aqui, né? A realidade nunca é, para esses caras, então, imanente, ela é sempre transcendente. Vamos nessa, vamos avançar. O que vocês me dizem?
Tem um monte de material. Muita coisa. Eu acho que eu vou voltar aqui na convecção, pensamento instituído, cristalizado. Essa convenção do pensamento instituído, cristalizado, e fazer essa desconstrução, a academia não trabalha isso, não prepara. Né? Acho que muitas vezes nós, academia, a gente muitas vezes reforça esses pensamentos, institucionaliza mais esse pensamento. Então, para esse processo de aprendizado, há uma necessidade dessa desconstrução dessas nossas convicções cristalizadas. Acho que me parece um passo necessário, de estar aberto, para fazer essa desconstrução dessas convicções. Acho que estar aberto, penso que seja isso, assim. Eu me preparar para essa desconstrução. Mas as minhas verdades não são verdades. E certamente por aqui transita uma insegurança, né, para qualquer pesquisador também, no momento que tu começa a remexer tudo isso. Mas é necessário sair dessa zona de conforto para começar esse processo de aprendizado. No momento que tu te abre para isso, né, tu vai começar a fazer esses links, transitar por esses espaços e perceber a aproximação do que não está lá, mas que está aqui, que foi de lá, mas que está aqui. Deixa eu saber Passa por isso. Sem dúvida nenhuma. Isso é o que tu pensa do dualismo corpo-alma. Né? Porque a gente tem isso como verdade, como natural, como está aí. Nós não questionamos hoje o dualismo. Ou é isso, ou é aquilo. Então, isso está constituído para nós. E eu acho que no momento que tu te propõe a ser pesquisadora, e não só, mas será que é isso, ou é aquilo? Sim. E será que é isso? Ou será que é aquilo? Ou será que pode ter um terceiro elemento no meio? E esse terceiro é o novo. E esse terceiro elemento é o novo. Esse novo é o que é o... Né, o que dá medo. É o que dá medo. É o grande paradigma. É o que certamente nos estabiliza. Sim. E que é necessário. Para buscar o novo, não tem como não transitar por isso. Sobre o que tu falasse, Augusto, do René Descartes, na época que ele propôs toda essa teoria, foi super relevante, muito interessante, teve várias contribuições científicas, enfim. A questão não é a ciência, a questão é o uso dela, né, em função... Contextualização. É o uso da ciência, que não está servindo para, né, uma saúde do corpo, da alma, do ambiente. Então, essa é a questão. Aí entra a psique, com a questão da conscientização, que a gente tanto fala, mas que até agora não se aprofunda na educação ambiental. Né? E aí tu falasse algo realmente impactante, que é a questão do corpo e da alma. Eu não... vou falar o que eu sinto. Eu não vejo essa dualidade entre corpo e alma. Eu vejo como uma integração, uma interconexão de corpo, alma, e, enfim, de uma energia. Uma energia que, a nível da terceira dimensão, ela toma uma forma de um corpo físico, que nós tocamos. Mas nós temos uma energia também mental, que é uma energia. Né? A mente é uma energia, muitas vezes
Isso aí a gente sente, a gente sabe. Às vezes tem uma pessoa que está com muitos problemas ou está doente, a gente pode ver ou sentir que a pessoa traz aquilo que ela... Ou seja, o corpo e a mente estão juntos, porque no momento que a pessoa tem um problema, uma doença, no físico está atingindo o mental e ela está se desgastando. Tanto é que ela, se ela mentalmente ela consegue, né, no trabalho psicológico, até interno dela, ela consegue compreender e trabalhar bem aquela, né, aquele sofrimento físico que ela está, ela pode até ter melhoras, né? Aí vem a questão do psicossomático, né? Eu estava pensando exatamente isso. Eu não entendo O que isso. são as doenças psicossomáticas, né? Muitas vezes o pensamento, as doenças psicossomáticas são doenças, né, da psique. Sim. Então, um pensamento recorrente, ele vai produzir uma doença. Sim. Que vai ser massacrado o corpo, vai assinalar o corpo. Ou seja, a mente, ela tem uma energia e ela se cristaliza fisicamente no corpo, causando uma doença. Ou até mesmo... Ou o contrário, o caminho contrário também. As lesões por esforço repetitivo são o contrário disso. Tu vai fazer uma atividade laboral, por exemplo, mecanizada, que envolve um tipo de movimento que é com uma cadência, né? E a repetição dele, muitas vezes, vai acabar traumatizando e pelo que eu falei no início, por não ser algo separado, por ser junto. Mente, corpo, emoção... Claro que tem pessoas que são muito intelectualizadas, então a emoção dela, em alguns aspectos, não é tão desenvolvida, mas ela tem que estar junto ali. Alguma parte nossa vai estar, de repente, se destacando mais, mas estão todos esses aspectos juntos. Então, a minha compreensão desse corpo-alma é isso. Aí depois falasse algo também que é impactante, que é a questão do corpo, de um corpo reprimido, punido, sob controle do nosso pensamento. E aí a gente já tem uma questão de opressão, né? Da mente como... Aí vem a hierarquia mesmo. A mente é superior ao corpo e o corpo ele precisa ser oprimido, porque a mente é superior. Aí é a questão do dominador-dominado, né? Então também não discordo disso, porque eu acho que deve ter uma relação harmônica. Harmônica não no sentido de paz e amor, mas harmônica no sentido de integração. Porque estão integrados e nós deveríamos estudar de forma integrada. Por exemplo, psicossomático, não tem como estudar separado, que é o que a medicina hoje faz. Né? Então eu vejo assim, o corpo reprimido. Aí tem algo que nós vamos precisar estudar muito, que é o texto do Rogers, que nos fala nessa parte que tu falasse da abertura à experiência. Até que ponto vai essa abertura à experiência? Porque aí a pessoa pode ter um pensamento ou uma vontade deletéria ao ambiente ou a outras pessoas. E aí, o que a gente acha? O que nós, como grupo, achamos isso? Até onde vai essa abertura? Ou essa abertura da experiência